Boa noite, todos e todas, irmãos e irmãs, queridos que nos acompanham de vários lugares. Sejam todos muito bem-vindos ao PIB em Casa, é a nossa celebração comunitária acontecendo, de fato, no templo e além dos limites do templo. Os tempos atuais nos pede essa cautela, esse cuidado, e é assim que nós vamos continuar o tempo que necessitar. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E aí na sua tela já está aparecendo ou vai aparecer o E-Code. É um código que você pode apontar a câmera do seu celular se você estiver assistindo pela televisão. E esse E-Code vai te direcionar para uma página onde você pode contribuir com a nossa comunidade, fazer a sua partilha. Para quem é da PIB, fazer a partilha, repartir um pouco do que você tem, do que Deus tem te dado para conosco. Conosco no sentido outro lugar, ou seja, o lugar na comunidade, ou da comunidade. Também ao lado tem o número da nossa conta para você fazer a sua partilha através de transferência bancária, tem todos os dados aí necessários para você fazer isso pelo seu celular mesmo. E essa é a nossa partilha, é assim que a gente acredita que a comunidade se sustenta e acreditamos que isso deve acontecer de maneira voluntária, de maneira generosa, e precisa acontecer, para que tudo que a gente acredita continue sendo feito e continue ganhando ainda mais lugares e pessoas. Deus abençoe a todos que têm feito a sua partilha e Deus abençoe todos aqueles que ainda não podem ou não têm como contribuir. Que Deus abençoe você também, que não falte jamais, que jamais cesse a provisão na sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E nós vamos continuar falando na série Haikais. Haikais é uma série que a gente deu início aqui na primeira Igreja Batista e nós conversamos sobre a perspectiva da brevidade da vida, a perspectiva da vida como ela é uma fumaça e de como ela passa rápido e quais são os valores que nós vamos imputar sobre essa vida, o que vale de fato a pena viver. Haikai, então, é essa filosofia condensada, essa filosofia espremida na brevidade do tempo e o que a gente, de fato, dá de valor nessa nossa jornada aqui no planeta Terra. E, como eu disse domingo passado, os tempos são propícios para isso. Nós estamos diante do caos, nós estamos diante de pessoas morrendo, nós estamos diante de dias sombrios sobre a humanidade, isso é um fato. Mas, de maneira nenhuma, o que eu quero dizer aqui hoje é uma poetização ou uma ode à tristeza, à melancolia, ao caos. Então, não é um tributo positivista, mas o que eu quero trazer talvez hoje seja a esperança. Mário Sérgio Cortella diz que ele não é positivo, mas ele é um cativo da esperança. Eu também me defino assim. Alguém que é cheio de esperança. E, a título ainda de introdução, nós estamos hoje aqui numa equipe bem reduzida. Temos a Gisela, temos a Tânia, o Gustavo, que fizeram aqui a parte do louvor. Temos o Fernando e o Neto, que estão conduzindo toda essa parte de transmissão. E hoje me caiu um pouco a ficha do quanto é necessário, de quanto eu sinto falta de ver os meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma alegria vê-los aqui, reencontrá-los e vê-los fisicamente, ainda que por pouco tempo, mas ao olhar essas cadeiras vazias, o meu coração se enche de muita tristeza. Se enche de muita tristeza. E eu penso que como é importante nós valorizarmos a nossa liberdade e a nossa comum unidade como Igreja de Jesus. Então, talvez o meu coração volte a se alegrar quando eu puder abraçar todos e todas. Até hoje, eu mandei uma mensagem para todos os irmãos, dizendo assim, não sei se vocês estão sentindo falta das celebrações dominicais, de quando a gente se ajuntava, mas está me fazendo muita falta, e eu sinto, é como se eu tivesse manco, é como se eu tivesse faltando algo de mim mesmo. Por quê? Porque as pessoas são importantes. Eu gostaria de dizer isso aqui na minha introdução. Mas, ao mesmo tempo, me parece que esse é um processo que a nossa humanidade está tendo que lidar, não é? É um processo que nós vamos ter que conviver
E aí? No domingo passado, eu perguntei a todos que nos acompanhavam como que nós vamos sair, ou quem nos tornaremos ao passar por toda essa crise. Que pessoa vai sair? Qual é o seu nome? Então, eu queria dizer o seu nome, dizer assim, como você vai sair dessa pandemia. Não é como no sentido de alternativas, é como no sentido de quem. E um dos caminhos que eu encontrei, e esse é o tema do nosso Haikai de hoje, é ostra feliz não faz pérola. Se você está acostumado com os livros e com a literatura brasileira, você já ouviu falar nesse livro. É um livro do Rubem Alves. Um livro que teve a sua primeira edição lançada no ano de 2008 e a sua segunda edição relançada no ano de 2014, que foi quando eu li esse livro. E ele me veio ao coração, porque a poesia, ela me inunda e nesses tempos de solitude, nesses tempos de reflexão, a poesia tem sido a minha amiga. E me lembrei das poesias de Rubem Alves. E nesse livro ele faz muita poesia a respeito da realidade da vida. Essa realidade que às vezes é como um grão de areia dentro de uma ostra. E você sabe que a ostra que não tem dentro de si um grão de areia não produz pérola. E esse grão de areia é um grão que fere a ostra. E a ostra precisa lapidar esse grão, raspando as suas pontas, para que ela fique lisa, baulada, para que ela caiba confortavelmente dentro dela. Talvez o momento que nós estejamos passando seja um momento de lapidação. E nós, se nós não lapidarmos, nós continuaremos sendo feridos e sairemos as mesmas pessoas, ou talvez até uma gente pior. Então Rubem Alves diz isso, e isso veio ao meu coração, e eu lembrei, ainda a título de introdução, eu lembrei de Rubem Alves nesse livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola, de que diante do caos, Deus fez jardim. O nosso Deus é um Deus que faz jardim. Se você abrir a poesia de Gênesis, no capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, caos. Mas o espírito poético das Escrituras diz que Deus, ao estar sobre isso, começa a colocar ordem no caos. E ali, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós temos a ordem sendo estabelecida. A interpretação que eu quero trazer para você essa noite é que diante do caos, diante das dores, nós temos uma grande oportunidade de termos um Deus ao nosso lado e um Deus que faz do caos, ou no caos, belos jardins. Belos jardins. Então, contar com esse Emanuel, que significa Deus conosco, para nos ajudar a construir o jardim, para nos ajudar a lapidar, para que as pérolas brotem dentro de nós, é um conselho que eu queria dar para você essa noite. E pensando nisso tudo, eu me lembrei de uma história que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, que é o que eu queria partilhar com você essa noite. Para irmos para o Evangelho, e quando eu digo Evangelho, eu digo o Evangelho num todo. Nós precisamos do Evangelho nesses tempos, nós precisamos nos voltar para a voz de Deus. E quando eu digo voz de Deus, não é a voz que eu digo, é a voz que Ele sopra dentro de você, dentro do seu coração. Eu apenas aponto os caminhos, os pastores talvez deveriam apontar apenas caminhos, não se acharem vozes de Deus. O profeta ele aponta caminhos, ele diz assim, olha, vamos por ali. Mas cabe a cada um discernir sobre si e sobre Deus. E eu quero fazer esse convite para você essa noite. Diante do caos, o convite é, vamos lapidar para que a gente possa produzir ostra.
Também me ocorre lembrar uma frase que eu tenho dito bastante nos nossos encontros online, de Hermann Hesse, que diz assim: a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Cai bem também para os dias atuais. Cai bem para os dias atuais. Mas a porção que eu queria repartir com você se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, e você deixa ele aberto aí, porque nós vamos navegar a partir do verso de número 1. O que está acontecendo aqui? Nós temos aqui Josafá, filho de Asa, né, do reino de Judá. Asa era um rei de Judá que foi muito temente a Deus, e ele morreu. E o seu filho, Josafá, assumiu o trono. Um pouquinho antes do capítulo 18, capítulo 17, vai dizer toda a história de Josafá, que era um homem que no começo temeu muito a Deus. E ele entrou em aliança com Acabe, que era rei de Israel. Provavelmente porque seus filhos se casaram, a Bíblia diz que por laços de casamento eles se tornaram próximos. E numa dessas visitas de Josafá a Acabe, Acabe deu um grande banquete a Josafá e disse assim: e aí, Josafá, beleza? Beleza, tudo bem. Que tal a gente atacar Ramote e Gileade? Que tal a gente atacar esse pessoal juntos? Que agora nós estamos juntos, a gente ataca e possui essas terras. Josafá disse assim: olha, o meu exército é seu exército, o meu povo é seu povo, e seus objetivos são meus objetivos, estamos juntos. Mas Josafá tinha uma coisa dentro dele. Ele disse assim: que tal a gente consultar os profetas do Senhor? Então Acabe convoca seus 400 profetas, e esses 400 profetas consultam ao Senhor. E os 400 profetas erguem 2 chifres e dizem assim: com esses chifres o Senhor vai dar a vitória a Acabe na batalha contra Gileade, Ramote e Gileade, que também é conhecida como cidade de Ramá. Acabe era casado com uma personagem muito conhecida pelos cristãos, chamada Jezabel. Os livros de reis nos mostram que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque não temia ao Senhor. Era um idólatra. Era um bananão, vamos dizer. E por essa perversão toda, Acabe tem dentro de si um desejo de ir e possuir. E por isso que ele vai para a batalha contra a cidade de Ramá. Mas Josafá diz: bicho, vamos consultar o Senhor. Então os 400 profetas profetizam: pode ir que a vitória é sua, rei Acabe. E aí Josafá fala assim: mas não tem mais nenhum profeta, não está faltando nenhum, não falta mais nenhum para a gente consultar. Ele fala assim: ó, tem um profeta, mas eu não gosto dele não. Ah, por quê? Porque ele sempre profetiza coisa contra mim. Ele sempre profetiza coisa contra mim. Aí ele fala assim: chama ele então. E então, Acabe manda buscar Micaías, filho de Imlá. E aí, no caminho, Micaías vê os 400 profetas em transe, profetizando coisas boas, profetizando boas notícias, profetizando que o rei podia ir, que ele ia vencer. Então Micaías olha aquilo, e o rei então pergunta, rei Acabe pergunta: Micaías, e aí Micaías, eu devo ir para a batalha? Contra Ramote e Gileade, eu devo ir? E Micaías diz assim: olha rei, pode ir que a vitória é sua. E aí Acabe percebeu o migué.
Acabe percebeu que Micaías não estava falando a verdade. E ele diz assim, me diga a verdade, já disse para você me dizer a verdade. E aí então Micaías, tá bom, se é isso que você quer, toma aí a verdade. Eu vi o Senhor assentado com os seus anjos. E o Senhor perguntava aos seus anjos, como nós vamos enganar Acabe para que ele morra na batalha? E um dos anjos deu um passo à frente e disse assim, eu vou enganar Acabe. E o Senhor disse, então desça lá e confunda os profetas. E o anjo disse, beleza, eu vou descer lá e vou confundir os profetas. E o Acabe vai para a batalha e ele vai morrer. E aí Acabe, essa é a profecia de Micaías. E Acabe fala assim, não falei, Josafá? Não falei? Ele só fala coisa ruim. Ele só fala coisa ruim para mim. E aí você lê o capítulo, a sequência do capítulo 18... a partir do versículo 27, diz assim, a morte de Acabe. Como que aconteceu a morte de Acabe? Estão ele e Josafá na batalha, e ele diz assim, Josafá, você vai vestido de rei, e eu vou me fantasiar de soldado, para que eles não me vejam e não me matem. E durante a batalha, os soldados de Ramote Gileade procuraram o rei de Israel, e olharam Josafá vestido de rei, e ao verem Josafá, começaram uma perseguição a Josafá, e Josafá gritou, eu não sou rei de Israel, e eles perceberam que de fato não era, e começaram a procurar Acabe. De repente, uma flecha tirada para o alto, fere o pescoço de Josafá. De Acabe. E Acabe diz ao seu piloto do seu carro ali de guerra, diz assim, volta, porque fui mortalmente atingido. E ele vai de longe se afastando, ferido, e dias depois, Acabe morre. E é interessante que Micaías, diante da profecia, ele disse assim, se eu estiver mentindo, que o rei vai morrer, se for para a batalha, que tudo que eu disse sobre o Senhor seja negado agora. E Micaías fica preso, por ordem de Acabe, até que Acabe voltasse da batalha. E Acabe só volta da batalha, ferido mortalmente. O que Micaías está dizendo? Nós poderíamos dizer, fique em casa. Fique em casa, não sai. Mas você só fica falando coisa ruim, não, a realidade é uma só. Os tempos não são bons. Não, mas eu consultei o Senhor e tem um monte de gente dizendo que o Senhor vai proteger. Não saia. Mas e a vida? O Senhor cuida da nossa vida. O Senhor cuida da gente. O Senhor zela por nós. E Ele está conosco, inclusive, principalmente, quando nós nos rendemos a Ele. E se render ao Senhor, queridos, não é apenas ficarmos buscando, no tempo de caos, mensagens positivas. Mensagens de ânimo, mensagens que por vezes vão enganar a nossa dura realidade. Frei Beto escreveu 10 passos do enclausuramento. Inclusive, Frei Beto, eu não sabia, ficou preso na minha cidade, Presidente Venceslau. E uma das coisas que ele diz sobre o enclausuramento, ele diz assim, não crie expectativas de liberdade, porque a expectativa de liberdade atenua a depressão da prisão. A pior coisa, um presidiário, é receber a visita de um advogado e dizer assim, em breve o seu habeas corpus vai sair. Não serão muitos dias que você vai ficar aqui. A pior coisa é a esperança da liberdade sem uma promessa verdadeira. É verdade que talvez as pessoas prefiram uma mentira do que o silêncio.
Mas talvez o tempo que nós temos hoje é o tempo de silêncio. O tempo de nós ouvirmos ao Senhor na nossa casa. O tempo de ouvirmos ao Senhor onde nós estivermos. Não podemos nos iludir, porque isso vai gerar angústia, isso vai gerar síndromes do pânico, isso vai gerar patologias piores. Nós precisamos, nesses tempos, ouvir as vozes que nos dizem que o Senhor está conosco e não de que tudo vai dar certo. Talvez nós precisamos de mais Micaías soprando dentro de nós para dizer assim: o Senhor é com você, mas não faça o que não tem que ser feito, e faça o que deve ser feito. Nós estamos diante de uma nova realidade de vida, de mundo, onde nós vivíamos consumidos pelo ter, pelo possuir, pelo ir, pelo conquistar, e agora nós não podemos mais, porque inclusive, se você sair agora, o mundo que você vivera anteriormente já não existe mais. É outro mundo. Um outro mundo em que nós vamos ter que aprender que o que nós fizemos até agora não deu certo. Um outro mundo que nós vamos precisar aprender que o que a gente realizou até agora acabou com a natureza, está destruindo o nosso planeta, e o planeta está dizendo assim, ó, parem, parem. Não é à toa que os rios estão voltando a ficar limpos, não é à toa que os corais estão se regenerando, não é à toa que cidades onde não se via mais o céu por causa da poluição já conseguem vislumbrar o sol e a lua. A realidade é essa, meu irmão. A realidade é essa. E dentro dessa realidade, nós precisamos encontrar, e nós vamos encontrar, porque nós não estamos sozinhos, um novo jeito de ser gente. E esse é o caminho que eu quero começar a apontar aqui essa noite para você. Essa realidade do ter, do possuir, do conquistar, matou muita gente, matou Acabe, e pode matar você também. As políticas que nos faziam rápido as coisas serem definidas, agora não podem mais, porque isso matou muita gente. E o sistema de vida humano está em colapso. Por quê? Porque nós corremos demais, nós nos desprotegemos demais, nós esquecemos de coisas elementares da vida. E agora um pequeno vírus está nos trazendo a realidade. Você se esqueceu de ouvir o som do mar. Você se esqueceu de enxergar a lua e o sol. Sabe por quê? Porque a sua correria fez com que a poluição cobrisse o sol e a lua, você não vê mais. A sua correria fez que a vida marítima, a fauna marítima, fosse mortificada. Então, a nossa correria estava nos matando. E se nós quisermos continuar correndo para conquistar, para ir e avançar, nós vamos morrer. E uma vez mortos, o que deixaremos? Uma casa? Um carro? Se deixar. Que vida? Qual é o seu epitáfio? Talvez você possa estar pensando, caramba, eu esperava ouvir do pastor uma palavra de vida e ele está perguntando qual é o meu epitáfio. Não é. Eu estou falando de vida.
eu só não estou sendo iludido. A realidade de Acabe e a experiência de Acabe deve nos ensinar hoje, à luz do Evangelho, que a guerra, o conquistar para ser grande, acaba em morte. Talvez essa pausa, esse restart, reset, pode ser a nossa salvação. Porque ostra feliz não produz pérola. E ostra que não identifica a areia que está dentro de si, se torna uma ferida constante. Que não trabalha, que não lapida, então não produz nada de belo. Eu vou usar uma linguagem de Rubem Alves. Rubem Alves gostava muito da linguagem das crianças. E ele dizia assim, ó, a humanidade está feia. A humanidade está feia. O Senhor, o Emmanuel, está conosco, sondando os nossos corações. E dizendo assim, ó, pare, meu filho. Pare, minha filha. Que desespero é esse de se encontrar consigo mesmo? Que desespero é esse de ouvir as vozes que ocorrem nos interstícios? Interstício significa intervalo, pausa. Me preocupa as pessoas continuarem sem tempo. Me preocupa as pessoas não valorizarem a comunhão. Me preocupa as pessoas não valorizarem a dor de quem está sofrendo. Me preocupa. Me preocupa as falas egocêntricas. Me preocupa as falas egoístas que ainda ouço. Mas me animo com a possibilidade do renovo. Por isso, qualquer outra coisa que eu viesse falar aqui à frente seria uma interpretação. Porque é assim que eu me encontro nessa noite. Alguém esperançoso de que isso vai mudar a humanidade. Alguém esperançoso de que isso vai trazer um pensamento de libertação para a gente. Nós vamos entender que afeta um, afeta todos. E que se um acumular, vai faltar para o outro. Eu estou muito esperançoso de que isso vai acontecer. Eu estou muito esperançoso de que nós vamos cuidar da gente. Eu estou muito esperançoso. Por isso eu ouço a voz de Miqueias dizendo assim, não vão para a batalha de conquista, não vão para a batalha de ganhar as coisas, não vão. Eu consigo ouvir Miqueias, você consegue ouvir Miqueias dizendo isso para nós? Essa é a voz que eu quero trazer para você essa noite. Essa é a voz que eu oro para que você ouça, Deus, essa noite. Você não é o que você conquista, você não é o que você tem. Você vale a pena. Você vale a pena. Você vale a pena. Mas você só vale a pena se você existir e se principalmente você estiver vivo. Por isso, é um tempo de reflorescer. É o tempo de renovo, é o tempo de Deus semear o jardim em meio ao caos. E Ele quer fazer isso em nós, Ele quer fazer isso através de nós. Por isso que não dá para nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos.
O mundo mudou, o mundo está mudando. O sistema econômico vai ter que dar restart. Os sistemas políticos vão ter que dar restart. E nós vamos errar de novo. Porque nós já vimos que do jeito que nós estávamos vivendo, deu caos. Por isso nós precisamos aprender. Aprender com o Evangelho, aprender a ser gente como Jesus deseja da gente. Por isso o tempo é de semear com lágrimas. Porque aquele que semeia com lágrimas retornará colhendo as flores. E você não está sozinho nessa. E é aqui que eu quero concluir. A vida tem muito mais a ver com quem a gente é, no sentido interior, do que com o que a gente faz. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta nós passarmos por tudo isso e você continuar o mesmo, a mesma? Do que adianta a igreja continuar sendo aquilo que sempre foi? Eu tenho orado pelo jardim. Eu tenho orado para que após tudo isso, os jardins aconteçam. Gente bonita floresça. Gente que outrora era egoísta. Gente que outrora não se percebia como parte de um todo. Gente que outrora era incapaz de solidarizar-se com o próximo. Mas é que agora é. Quem sabe agora a gente se valorize mais. Quem sabe agora a gente perceba o quanto o outro é importante para a gente. Por isso não seja como Acabe. Ouça o Senhor. E às vezes o que o Senhor está trazendo para a gente é: eu quero fazer algo novo dentro de vocês. Eu quero fazer algo novo dentro de vocês. E muitas vezes nós estamos como Acabe. Nós estamos como aquela multidão que ouvia Jesus e disse: dura demais são essas palavras. E o Senhor está dizendo assim: não, eu tô dizendo tudo isso para vocês porque eu amo vocês. E olha, eu não estou falando de inferno, eu não estou falando de condenação, não estou falando de pecado, não. Porque Deus é um Deus de jardins. Eu estou falando de nascermos para um novo mundo, mas também sermos uma nova gente. E Ele quer fazer isso com você. Ele quer fazer isso comigo, Ele quer fazer isso com todos nós. Por isso, pare de buscar os profetas em transe, que muitas vezes são iludidos para promover a morte, caos, apenas dizendo boas notícias. Nós precisamos encontrarmos com a gente mesmo e com Deus. Por isso eu oro para que esse espaço seja um espaço de encontros, um espaço de lapidação do grão que está dentro da gente, fazendo doer. E que gostoso e que bonito vai ser lá na frente você dizer assim: pastor, olha aqui a minha pérola. Pastor, olha que gente bonita eu me tornei. Obrigado, Senhor. Talvez seja por isso que o poeta escreveu que é melhor em uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, porque na casa onde há luto, ali é a realidade da vida.
Mas dentro dessa realidade da vida nós não estamos sozinhos, jamais. Ele quer nos usar para sermos esses ajudadores privilegiados no jardim que Ele quer fazer florescer, queridos. Vamos juntos nessa. Vamos juntos dar as mãos como humanidade e dizer: nós vamos ser uma pessoa melhor. Nós não vamos dizer vai passar, nós vamos dizer seremos melhores. Hoje, Senhor, seremos melhores. E amanhã nós vamos dizer assim: hoje, Senhor, nós seremos melhores. E depois de amanhã nós vamos dizer: hoje, Senhor, nós seremos melhores. O tempo que necessitar, o tempo que isso durar, o tempo que precisar, nós seremos melhores, porque Tu, Senhor, está comigo. Tu, Senhor, está conosco. E aquilo que para nós parece impossível, para o Senhor é possível, porque nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Nós vamos vencer o mal que habita em cada um de nós, e sermos pessoas melhores. Por isso eu gostaria de convidar você a abraçar a sua esposa, você esposa, abraçar o seu esposo, convidar as pessoas que estão dentro da sua casa a se abraçarem, sabe? Quem sabe pedir perdão. Quem sabe você feriu alguém com o seu grão de areia pontiagudo. Você feriu. Você precisa pedir perdão. Quem sabe você está se sentindo ferida e você precisa liberar perdão. Diga: perdoo. Eu te perdoo. Isso é jardim, isso é flor, isso é boniteza. Quem sabe você tem se esquecido de alguém. Quem sabe o seu vizinho está chorando solitário, esperando uma ligação de alguém. Ligue para alguém. Faça uma oração via WhatsApp, ore com alguém, mande uma oração para alguém, diga: eu quero orar por você, eu senti de orar por você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Faça isso, seja flor, seja belo. E se alguém te perguntar: você acha que tudo vai passar? Você diga: eu não sei, mas eu sei que eu tenho que ser melhor. O Senhor me pede para que eu seja luz. O Senhor me pede para que eu seja farol. O Senhor me pede que eu seja como uma seta que voa à noite iluminando. É isso que o Senhor me pede. E toma aqui a minha pérola, toma aqui a minha luz, toma aqui a minha beleza. Nós precisamos inundar o mundo de beleza. Então abrace a pessoa que está ao seu lado e diga: me perdoe. Diga: muito obrigado por quem você é. Agradeça, celebre. Acenda a vela no jantar, troque de roupa, vista vestes nupciais, celebre. Mas pastor, só estou eu e meu marido. Celebre, celebre, celebre a vida, celebre a luz. Ele está com você, você não está sozinho, você não está sozinha. A beleza brota dos momentos mais inóspitos, e é beleza porque ninguém esperava, e aí brota. Esse é o milagre da vida. Ainda que o tronco esteja cortado, brota o broto, da tenra raiz brota o broto. Eu quero orar com você em cima dessa palavra de vida, uma palavra de vida que não nos furta da realidade dura e vil, uma palavra de vida que não nos aliena, uma palavra de vida que não nos afugenta, como avestruz com a cabeça dentro do buraco, dizendo: está tudo certo. Não, mas é alegria em meio ao caos. É o jardim em meio ao caos.
Eu quero orar com você. Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs estão se abraçando nessa noite. Senhor, pode ser que aconteça reconciliações. Que lindo, Senhor. Opera com teu Santo Espírito agora, Deus, nesses abraços. Com paz. Com reconciliação. Com renovo de amor e de acolhimento. Cura as feridas, Deus. Cura as feridas. Restabelece vínculos. Cria um novo ambiente nesse lar do meu irmão, da minha irmã que está com a televisão, com o celular, com o tablet, com o notebook ligado agora, Senhor. Restabeleça a paz, ou fortaleça a paz. Faça nascer jardins nessa casa, Senhor. Que as flores brilhem, que as flores floresçam, que os pássaros cantem. Que o espírito da partilha, o espírito comunitário aconteça. Guarde-os, os abençoe, livra-os. Pai, eu os envio. No poder que há no seu nome, para onde estiverem, que sejam luz, que sejam pontes sobre as águas, refrigério para quem tem sede, consolo para quem chora, o ombro amigo para quem precisa. Eu oro por beleza, Senhor. E eu oro por menos conquistas, menos espíritos de conquistamento. Eu oro por menos espírito arrojado. Eu oro para que tua igreja desperte que nós não precisamos de ninguém arrojado, nós precisamos de servos humildes, sofredores, que têm coragem de ir em direção um ao outro. Cura a tua igreja, Senhor. Eu oro por mais profecia, por mais Micaías. Para que a vida seja preservada. Para que a vida seja sustentada. Para que a vida seja guardada. É a minha oração. Desejo do meu coração. Para cada irmão, cada irmã que está aqui. E que está aí. E não somente no tempo que se chama hoje. Mas que está aí no agora em que estão acompanhando isso. Que assim seja. Agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe você.
Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu coração. Guarde essa palavra para você. Se necessário, ouça novamente. Deixe o Espírito falar ao seu coração. Peço que você compartilhe com quem você puder, para que isso alcance os corações. Peço também que você se encontre conosco todos os domingos aqui às 19h30. Nós estaremos juntos celebrando nesse tempo tão necessário de reclusão, de confinamento. Nós estaremos fazendo o possível para chegar até os nossos irmãos e irmãs e abençoá-los com a nossa comunhão aqui. A nossa oração é que a nossa comunhão aqui chegue até você, para que a nossa alegria de estar aqui chegue até você. E vai chegar. Vai chegar. É minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Às quartas também nós temos os nossos encontros online. Às 20 horas, aqui no nosso Talmidim, nosso tempo de estudo bíblico, nosso tempo de interação, onde a gente consegue conversar, interagir com o estudo bíblico, tá bom? Quarta às 20 horas e domingo às 19h30. Deus abençoe você. Até a próxima. Fiquem na paz. Beijo no coração de todos e todas. Valeu.